Vamos aqui fazer uma introdução ao que é o Stoic, o PPR que tu lançaste, que é para eu te fazer uma outra pergunta para as pessoas saberem exatamente o que é que tu fazes neste momento. Fala-nos um bocadinho então do PPR Stoic. Então, o PPR Stoic, e o Stoic é um bocadinho esta abordagem de escolher de acordo com regras, de tirar as emoções do processo de investimento e usar basicamente o que funciona nos mercados financeiros, que foi estudado que funciona nos mercados financeiros. Não quer dizer que continue a funcionar, mas à partida temos que nos basear em alguma coisa e nós baseamos aí. E o PPR, no fundo, foi feito com os nossos parceiros, portanto, da mediação de seguros, que é a GoBusiness, e a SGF, que é uma sociedade gestora independente. E porquê o PPR? Porque o PPR passou a ter grandes vantagens face a outros investimentos em Portugal. Para além de ser a estrutura de fundo, e que a estrutura de fundo permite logo não ter que estar a pagar impostos quando há trocas, que é o que acontece no investidor particular típico, não é? Se eu quiser vender a Nokia e comprar a Apple, vou ter custos de transação, vou ter impostos provavelmente de ser pagos entretanto. Um fundo não há esses impostos, portanto não, eu posso trocar sem gerar impostos para o participante. E depois, o PPR, para além do benefício à entrada, que as pessoas normalmente conhecem, que é relativamente reduzido, mas ainda dá 20% para quem possa fazer, tem logo 20% à cabeça de ganho, portanto parte com uma vantagem de 20%. Depois, o principal, até que nós vimos, é a saída, que é, em vez de pagar 28% sobre os ganhos, que foi algo que foi implementado durante a Troika, que nós antes nem tínhamos imposto sobre mais-valias nos ativos financeiros, passámos a ter, de repente, quase um terço do nosso retorno entrega ao... Desculpa. A minha mulher nunca me deixaria ir almoçar contigo. É rinite alérgica. E agora disse, sim, chama-lhe como quiser. Estás quase... Agora, como é que eu estava a dizer? Passou de repente para quase um terço dos nossos ganhos serem tributados. Estás a dar-me uma informação que eu não sabia, que eu desconhecia. Não existiam impostos sobre as mais-valias? Antes da Troika não, antes de 2010 era maravilhoso. Investimentos em ações e fundos, só se fosse antes de um ano é que pagavas imposto sobre mais-valias e era 10%. Ok. Bastava teres o ativo mais do que 12 meses e já era isento de imposto sobre mais-valias. Isto ainda acontece em alguns países europeus, Bélgica, Suíça, Isso é perfeito. Luxemburgo. Isso é o sonho de qualquer investidor. Pronto, e cá o que é que passou? Passou de repente para, aliás, foi um bocadinho inconstitucional na altura, mas não foi. Depois houve pessoas a contestar, mas imagina que tu tinhas uma empresa que compraste nos anos 80 e já tinha passado um ano, tinhas que vender sem qualquer imposto de mais-valias, mas a partir de 2010 o Estado quis tributar as mais-valias independentemente de quando é que elas foram criadas, não foi feito o preço. Imagina que a ação tinha valorizado de 100 para 200 em 2010 e depois passava para 220 em 2011. Se o vendesse em 2011, pagavas imposto sobre 110. Não era só sobre os 10. Ok? Não fazia o reset no início. Portanto, foi um chimbalau para muitas pessoas. Mas, e depois, de repente, passou, então, dos impostos passou para 20%, depois para 21,5%, depois para 28%, nesse período da Troika. E agora temos os 28%. Pois. E agora, assim, um PPR que é tributado a 8 tem uma vantagem brutal sobre todos os outros ativos, não é? Portanto, eu se estiver a fazer investimento individual em ações, para além daquelas trocas intermédias, depois quando vendo é 28% que tenho que pagar, ou um fundo índice, ou etc., um ETF, 28%. Quando faço no PPR é 8%. E depois, isto é a vantagem de estrutura. Pronto, e fiscal. E é uma daquelas coisas que nós, como investidores, controlamos. Não é? Nós, o mercado, não controlamos. Mas estas questões nós controlamos e podemos
fazer o melhor possível com elas e é sem risco, não é? Se eu tiver a investir num fundo tradicional pago 28, se estiver a investir num PPR pago 8, ok? Ótimo. Então se calhar eu posso fazer esta estrutura, estou com o mesmo risco de mercado. Porquê? Porque entretanto os PPRs também estavam limitados a 55% em ações e o nosso começou assim também e portanto aí estávamos a assumir essa, no fundo, alocação não tão ótima, embora os portugueses tipicamente até sejam mais conservadores, portanto fizemos um fundo de 50% ações, 50% obrigações. Não digas conservadores, diz convencionais, pá. Exato. Não, é verdade. Eu, por exemplo, vejo portugueses a investir em obrigações não, sem rating, não é? Que têm um risco monumental e a achar que as ações são arriscadas. Ações de grandes empresas mundiais. Não faz sentido, é verdade. E também há portugueses, também na parte mais jovem acontecia muito isso, que era estar a falar com alguém, a dizer ações, e aí ações é muito arriscado, mas depois comprar Bitcoin ou outras criptomoedas, e essa já não era arriscada, quer dizer, aquilo tem uma volatilidade. Porque o potencial de valorização aí faz-te esquecer qualquer risco que possa haver. Lá está, é o problema, são os vieses comportamentais. Sim, aí nessa altura era mais naquela altura que basicamente as pessoas se aperceberam do Bitcoin e que o Bitcoin estava sempre a subir, depois teve a correção, não é? As pessoas já perceberam que aquilo tinha risco, mas naquela altura achavam que não tinha risco, isso é sempre a subir. Como agora a Tesla, não é? Como estavas a dizer, não tem risco nenhum, a Tesla está sempre a subir. Pronto. E portanto... Isto para dizer, a estrutura do BPR é uma estrutura muito mais amigável, ok, em termos de impostos. E depois podes lá dentro ter, pronto, uma excelente estratégia de investimento, aí não há limite. Desculpa interromper, tu disseste que antes os fundos, os PPRs, eram obrigados a ter um balanceamento de 55-45, é isso? Entre ações e obrigações? O máximo era 55% em ações. E agora, quando é que mudou e para quê? E agora, a partir de 2019, já depende só do regulamento do fundo, portanto os fundos podem ir até 100% de ações. No nosso caso, como tínhamos um histórico nos 50-50, aumentámos até aos 75%, portanto não fomos até aos 100% para já. Ok. Tá. É a Benjamin Graham, Intelligent Investor, entre 25 e 75. Quando as ações estão com melhores potenciais de rentabilidade face às obrigações, estamos mais perto dos 75. Quando for ao contrário, estaremos mais perto dos 25, mas neste momento não se perspectiva também muito. Sim. Eu não quero entrar muito na estratégia ou nos fatores que tu usas, obviamente, porque são segredo de trade secret, segredo da profissão, mas gostava de entender um bocadinho, falha-me a palavra, a rotatividade de empresas dentro do teu PPR, ou como é que tu o fazes? Quando chega a um determinado, ou quando não cumpre um determinado número de fatores, sai automaticamente? Não sai? Costumas ter quantas empresas em carteira? Dá-nos assim uma ideia geral das ações e de como funciona. Então, aqui duas partes. Para já, da parte de secretismo, nós tentamos ter o mínimo possível, ou seja, grande transparência. Porquê? Porque os portugueses não gostam de investir também por causa disso, porque não sabem o que é que estão a investir, muitas vezes. E a indústria gosta muito de complicar um pouco. E então, o que nós fazemos é dizer, quem for ao nosso site vê exatamente quais é que são as empresas em que nós estamos a investir, quais é que são os ETFs em que nós estamos a investir. Portanto, total transparência. As pessoas sabem exatamente o que é que estão a comprar quando estão a investir connosco. Depois, em termos das trocas, nós damos a filosofia de investimento, que são as tais empresas líderes nos seus setores, com grande qualidade, portanto, margens muito altas, retornos do capital muito altos e balanços muito fortes. Por exemplo, nesta crise foi fundamental ter empresas com muito pouca dívida, ou até cash, né? Porque ficar sem receitas e ainda ter que pagar as dívidas era bastante rápido para muitas empresas atingir a insolvência, né? Claro que os Estados ajudaram e, portanto, permitiram muitas empresas até com dívidas conseguir suportar este período de paragem, mas claramente estavam melhores aquelas que tinham pouca dívida.
E depois, por construção do portfólio, nós queremos um portfólio que também está nos estudos académicos, concentrado, mas diversificado. Ou seja, não entramos na diversification, que é diversificar de tal modo que depois entram empresas na carteira que já nem têm interesse nenhum. Portanto, só para não ter grandes desvios face aos índices, que é uma questão que acontece muito na indústria tradicional. Os gestores agarram-se muito aos índices, estão muito perto dos índices, e depois, como têm comissões e estão muito perto dos índices, é impossível bater o índice e por isso a gestão ativa fica abaixo da gestão passiva sistematicamente. Matematicamente tem que ser, em termos agregados vai sempre ser, mas depois há uma grande parte do mercado que basicamente pode dizer que está a tentar bater os índices, mas na realidade não está só a captar ativos e está a fazer igual ao índice com custos mais altos. Exato. E isso é a parte negativa do mercado que eu acho que devia sair. São o que se chama normalmente os closet index ou os gestores camuflados, que na verdade são índices, e para ganharem os seus 2,20, que é normalmente a típica estrutura nos Estados Unidos, depende também do que estamos a falar. Isso é o hedge fund. O hedge fund, sim, mas para ganhar as suas comissões, dizem que não e variam ali qualquer coisa, mas depois com as comissões vão sempre ficar atrás. Sim, e aí é que lá está naquela dicotomia que estávamos a falar há pouco, de eu fazer gestão passiva ou gestão ativa. Ok, eu faço com regras, faço nessa ótica, é muito parecido com gestão passiva, porque tem regras, não é? Quando se faz um índice de market cap weighted, tem lá a regra do market cap. Eu faço outras regras que têm mais a ver com as características das empresas. Mas esse portfólio que sai é muito diferente do índice base e, portanto, eu desvio muito do índice. Aliás, o índice MSCI World tem 1.600 empresas e nós temos entre 20 a 30. E 20 a 30 porquê? Também porque os ganhos principais da diversificação acontecem nesse número, a partir de 20 empresas, desde que o portfólio que esteja implementado inclua várias regiões, vários setores, e as empresas já são diversificadas, portanto já conseguimos com esse número de empresas ter grande diversificação, e é isso que tens algum limite todo... máximo ou mínimo ou da quantidade de empresas que tens que ter no fundo? Sim, é 20 a 30. 20 a 30. Não está no regulamento, mas... Ok. Foi decisão tu, podias ter 100 ou 10, eventualmente? Sim, naquele caso podia. Num fundo de 100% de ações, para cumprir as regras, normalmente tens que ter um mínimo de 25 empresas, mas num fundo que tem outras classes de ativos já não tem esse problema. Podes variar, ok. Porque há umas regras de diversificação que é o 5, 10, 40, que é não podes ter mais que 10% num título e os títulos com mais de 5% não podem ser mais de 40% da carteira, mas isso só se aplica normalmente, ou só é restrição em fundos com 100% de ações. Ok. E o nosso não é. Tu há pouco comentaste as barreiras, ou falaste das barreiras à entrada e da dificuldade que tiveste em demonstrar, ou que ainda tens em demonstrar, que um fundo ou uma estratégia de fatores é tão ou mais válida que uma estratégia mais pessoal em que uma pessoa aposta no gestor. Tu, quando criaste o PPR, ou ainda hoje, ou anteriormente, noutros casos, comentaste que criaste outro tipo de veículos de investimento, vês que haja muita inércia ainda em Portugal para criar coisas novas, porque vamos dizer que é novo, vês ainda muita inércia e vês, por outro lado, com esta abertura toda, como falavas há pouco, portugueses a morar lá fora, redes sociais, apps novas, classes de ativos novas, vês que a coisa esteja a mudar rapidamente? Não? Como é que tu vês assim o panorama geral, sem te querer ter assim em xeque? Não, aqui... há barreiras à entrada de concorrência? Cá em Portugal há... Sim, cá em Portugal há muitas barreiras à concorrência, mas
Claramente a tecnologia está a baixar essas barreiras e quem não estiver preparado cá em Portugal vai sofrer bastante. Pronto, isso é daquelas situações óbvias, porque até podem, cá em Portugal, internamente, os grandes players ter algum controle, mas vão perder completamente o controle face aos grandes players internacionais. E, portanto, cada vez mais, mas é a ideia que eu tenho, e a minha aposta também, é a qualidade vai diferenciar significativamente. E, portanto, se calhar de antes era impossível eu fazer o que estou a fazer, pronto, basicamente. Fazermos um fundo independente e ter algum potencial de crescimento do fundo. Porque basicamente tinha que arranjar um distribuidor, não é? Tinha que ir falar com um banco e um banco distribuir o fundo e o banco tem a relação com os clientes. Acontece com os fundos o mesmo que acontece com as grandes empresas de consumo, de comida e tudo, que antigamente tinham o orçamento para pagar os anúncios na televisão e nos jornais e agora está muito mais democratizado com as redes sociais. Qualquer pequena empresa pode pôr uns anúncios numa rede social e divulgar-se. E acontece muito. Pois. E na rede social, o tempo que eu posso ter a falar com uma pessoa, por exemplo, ou com um grupo, é o tempo que uma instituição grande pode fazer também, não é? As pessoas vão escolher depois com base no que gostam mais e no que tem melhores resultados e, portanto, vai ser muito mais, espero, isto também é um bocadinho de esforço, muito mais meritocracia do que atualmente e, portanto, claramente que se conseguiste ter um dos melhores fundos, uma estratégia bem explicada e explicar às pessoas porque é que aquilo é uma boa alternativa para elas, tens potencial de crescer. Já não tens que estar a passar pelos gatekeepers, não é? Que dizem o que é que vendem e o que é que não vendem e as pessoas não tinham à disposição essas situações, mas ainda continua a acontecer, por exemplo, cá em Portugal ainda acontece, muitos bancos só terem os seus próprios fundos. Portanto, quer dizer, nesta altura já deviam ter mudado há muito tempo, porque isto não é sustentável, isso é mesmo tiro no pé. Em vez de, claro, é confortável, pronto, é confortável para quem está lá à frente, não ter muito, não tem que arriscar, pronto, mantém e baseia-se na força de distribuição da instituição e pronto. Mas as pessoas, cada vez mais, com o telemóvel, entram e compram o fundo que quiserem. Através de outra entidade, exatamente. E perde a relação e nunca mais querem saber, até porque normalmente não são até muito bem tratadas nessas instituições, portanto, não há... Sim. Tu agora comentaste uma coisa que é recorrente, que é o podermos pegar no telemóvel e acedermos a várias aplicações, a várias plataformas, a várias corretoras, uma quantidade de coisas que a certa altura deixam de ter nome, porque nem sabemos bem o que são. E eu sei que tu és um adepto fervoroso de várias novas tecnologias e experimentas vários veículos de investimento, não só o tradicional investir em ações, em obrigações, em fundos, mas também investes em startups, também investes nestas novas plataformas online. Eu gostava de saber, eu sei muito pouco sobre isso e gostava que tu me desse um panorama e primeiro gostava que me corrigisses se eu estiver errado. A certa altura há tanta que não pode continuar. E o que é que leva as pessoas a juntarem-se a uma e não a outra? E eu acredito que para continuarem, cada uma dessas plataformas, por exemplo, de empréstimos ou de empréstimos a empresas ou de crowdfunding ou assim, precisam ter massa crítica para continuar e a certa altura há uma dispersão por tantas que alguma vai ter que ser comprada e vai ter que haver uma consolidação do mercado. Já estamos aí ou ainda estamos na dispersão por muitas e novas formas de investir online? Acho que isto está cada vez mais favorável para o investidor particular que continua a crescer as opções e é verdade que há esses movimentos, mas depois aparece logo ao lado uma área nova a ter disrupção, portanto, sim, algumas vão começar a concentrar-se nos winners, não é? É o típico, neste momento na inovação aparecem não sei quantos players novos e depois
as pessoas começam-se a concentrar nos winners, mas logo a seguir aparece outra área de inovação adjacente, portanto a inovação é muito feita assim. Há uns tempos não era possível, sei lá, imaginar um Google porque ainda não existia internet. Depois já é possível o Google, depois já é possível imaginar um Facebook ou um YouTube porque já existe o Google. Portanto, e aqui na área financeira também, agora já existe uma área de, sei lá, peer-to-peer, e depois se calhar aparece uma área diferente de até fazer os empréstimos e pronto, montes de situações novas a aparecer. E ao mesmo tempo temos de ter sempre consciência que estamos na área de inovação e portanto também aparecem muitas coisas que vão falhar. E portanto, pronto, aí nos investidores, às vezes investidores menos experientes podem aceitar coisas que até parecem boas e têm todo o feeling substanciado de investimento e depois não, são basicamente fraudes ou até modelos de negócio com pouca probabilidade de sucesso e, portanto, e são vendidos como algo seguro. Portanto, aí temos sempre problemas. Fazes ideia a quem é que as pessoas podem recorrer numa situação de dúvida? Por exemplo, no outro dia estava num grupo do Facebook, tu até estavas a comentar, alguém estava a dizer que fez um investimento com retorno garantido, acho eu, de 1% ao mês, acho que era assim uma história. E tu vens e dizes, olha, eu não conheço, mas de acordo com a minha experiência e tanto tempo nisto, eu duvido, qualquer coisa, não quero pôr palavras na tua boca, mas duvido que isso seja assim e que não estejas a correr um risco grande ao fazer isso, porque ninguém dá 1% ao mês a ninguém. Primeiro há que usar o bom senso sempre nestas coisas. Se alguém nos promete alguma coisa que outros não nos prometem ou que parece bom demais para ser verdade, convém achar que é bom demais para ser verdade e ir procurar e saber se o nosso dinheiro está seguro com esta determinada instituição ou determinado brinco. Mas a quem é que as pessoas podem recorrer para tirar dúvidas? Porque eu acredito que a inovação ou a tecnologia avance tão rápido que alguma instituição que exista que te possa ajudar, não vai conhecer todas as plataformas para te saber ajudar. Como é que um investidor se pode prevenir? Pois era isso que estavas a dizer, para já tem que estar cético, e que é uma parte que é sempre difícil para os investidores, que é estar numa postura de dúvida e ao mesmo tempo de arriscar no futuro, não é? Quando nós estamos a investir, estamos a arriscar no futuro, temos de ser algo otimistas, mas temos que ser muito céticos dos investimentos que nos são apresentados, portanto, temos que ir ver todas as peças se batem certo, se não batem. Há umas áreas do mercado, mas que também investidores mais inexperientes nem vão saber quais é que são essas áreas. Há umas áreas que têm que existir registros e reguladores a atuar. Por exemplo, num PPR, ninguém pode aparecer com um PPR que não esteja registado no regulador, não é? Portanto, aí dá para ir consultar nas entidades públicas que regulam a atividade se esse serviço existe, está a cumprir os regulamentos ou não. Mas o serviço de informação duvido que explique alguma coisa de peer-to-peer ou de algo mais inovador ou diferente, mesmo que seja credível, portanto. Como é que tu fazes? Como é que tu escolhes onde investes? Pois, eu faço, mas eu não sou bem um exemplo porque sou bastante experiente em investimentos e, portanto, vou ver essas áreas novas, vou ver as contas das empresas, ver se eles divulgam ou não divulgam informação. Muitas vezes não ser regulado para mim não é assim tão problemático se tiver essa transparência, né? Portanto, é sempre uma relação, nem eu estou, nem uma área de inovação é complicada se não for regulada, nem algo regulado é 100% seguro para mim, porque eu vou mesmo a ver as coisas, porque eu sei que os reguladores também não conseguem ver tudo. Senão não havia falências, nem fraudes, nem nada, obviamente. Não havia nada. Agora, para uma pessoa que não saiba ver tão bem, acho que ir para os fóruns que começam a aparecer é importante, mas depois também tem que ver em que fórum é que estão e que pode estar, se for ao fórum de FX Trading, se calhar eles vão dizer que sim, que aquilo é ótimo, não sei. Pronto. E eu desconfio, quer dizer, nunca vi nada disso a funcionar e, portanto, tenho a postura do Jack Bogle, que é, não conheço ninguém que ganhe disso, nem ninguém que conheça alguém que ganhe.
Portanto, só conheço pessoas que ganham de vender cursos, pronto, de Forex. Isso é fácil de perceber porque é que eles ganham. Mas o de trading, não. Agora, portanto, ir a fóruns e perguntar, e principalmente acho que há uns alertas que as pessoas conseguem facilmente distinguir, que é urgência. Se puserem um investimento e exigirem urgência na decisão, e como se tivesses aqueles eventos que eles fazem, em que levas um brainwash e no fim tens que decidir e estão ali logo para fazeres o pagamento e com cartões de crédito, por exemplo, nos investimentos nós sabemos que os retornos estão baixos, as taxas de juros são relativamente baixas, são muito baixas e portanto sabemos os históricos de ações de longo prazo e um cartão de crédito tipicamente tira logo a quem está a receber 3%. Portanto, um serviço, por exemplo, para mim é logo assim de desconfiar, um serviço que aceite pagamentos com cartão de crédito fica logo na dúvida, porque como é que é possível ainda dar retorno em cima de depois de te custar, que vai custar à empresa 2 ou 3%. Portanto, e está ali a incentivar porque é muito rápido, não é? Ficas logo com o dinheiro na conta e queres logo transacionar. Portanto, tem que ser um investimento altamente lucrativo para quem está a fazer, para ter esse custo de meios de pagamento. Mas, portanto, urgência, ter que decidir logo naquela altura, retornos irrealistas, que é esse que apareceu lá no FIRE, de 1% à semana. Quer dizer, era a semana, não era o mês? Era a semana? Não, era a semana. E depois é o histórico, as pessoas também... É uma coisa... eu noto isto, que é... realmente, nós, por exemplo, estamos no Covid desde março e parece imenso tempo. São 3 meses, mas parece imenso tempo. Nos mercados financeiros, as pessoas chegam-me a dizer aquele serviço é ótimo, eu há 6 meses estou a receber. E nem sequer estão a receber, aquilo ainda está lá só virtual a aparecer um número a mudar. Nem o tiraram, não é? Não tiraram nada. Mas no mercado financeiro, 6 meses não é nada. 6 meses é insignificante, quer dizer, um investimento de risco, como por exemplo as ações, tiveram 10 anos para ter uma queda agora de 30%. Portanto, quem estava a contar que as ações só subiam como tinha acontecido até 2020, ficou surpreendido, mas é 1 ano em 10 e mesmo assim pode ser bastante pior, não é? Nós sabemos que já aconteceu bastante pior. Mas os históricos das pessoas que vêm com uma empresa nova que está a dar um retorno X e estão há 1 ano e estão contentíssimos e acham que aquilo já é longo prazo, a mim choca um bocadinho. Portanto, as pessoas... Pronto, é uma área de alto risco e que o grande conselho é que depois há a postura, por exemplo, dos reguladores, tipicamente, que é 0. Isto é hiper risco e não podes ter nada disto. Eu acho que não, acho que podes ter 1%, podes ter 2%, podes ter 5% da carteira, eventualmente, e depois conforme a transparência, o potencial de retorno do investimento, alguns critérios, jogas ali um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas dentro de exposição de portfólio pessoal que tu possas perder, podes arriscar um bocadinho mais. Pronto. Luís, eu já tive vários, não é leitores neste caso, vários espectadores a dizer-me que eu tenho que fazer vídeos mais curtos ou então que os dividir. Por isso, nós já vamos para aí mais ou menos com 1 hora. Eu vou-te fazer a última pergunta. Tens aí uma boa estante atrás de ti. Eu não consigo estrinçar, talvez ou pelos meus olhos ou porque tu estás no meu computador num quadradinho pequenino, não consigo estrinçar os livros todos. Acho que encontro do Fischer, acho que é o segundo, provavelmente, ali, parece-me a mim pelas cores, não tenho a certeza. Mas vou-te pedir que uma recomendação de um livro que tenhas lido recentemente, que normalmente teria a ver com investimento, mas pode não ter nada a ver com investimento. Algum livro que tenhas lido recentemente e que tenhas achado que é bom e que gostes de, ou que queiras recomendar a quem nos está a assistir. Ok, eu por acaso também tenho esse problema do tempo nos meus diretos no Fire, também me estendo sempre no tempo, portanto,
agora é normal. Pronto, nós já falámos, também não, para não estar sempre a recomendar o Intelligent Investor, fica já meio recomendado, meio não recomendado, digo outros, fora dos investimentos, mas também muito bom e que até pronto, tem a ver com o estoicismo, que é o Obstacle is the Way. Ok. Este já li há algum tempo, mas recomendo para a postura do investidor e de conseguir gerir as adversidades que vão acontecer no percurso dos investimentos. Portanto, a filosofia é muito boa para isso, usar os obstáculos a nosso favor e ter esta postura de suportar a natural adversidade que vamos ter quando estamos a querer fazer coisas diferentes também, porque é um bocadinho isso que também os investidores cá em Portugal tipicamente estão a fazer coisas diferentes do habitual, porque há muito poucos investidores em Portugal. Temos é que ser mais. Não é? Vou já mandar vir, eu ainda não li, já tinha visto a comentar a falar sobre esse livro e vai ser então um dos meus livros de férias e depois das férias voltamos aqui e eu digo-te o que achei, dou-te a minha opinião do livro. Luís, muito obrigado. Boa. Por teres aceito o convite e por esta horinha em que estivemos à conversa. Muito obrigado e eu espero que daqui a uns tempos aceites novamente um convite para vir aqui conversar comigo. Ok, obrigado pelo convite e claro que aceito. Então lá, boas férias.